Levante as mãos, coloque-as sobre os olhos e peça o espírito de revelação. Senhor, revelar, 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 revelar. Abra meus olhos, abra meu coração. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. No poderoso nome de Jesus, oramos com gratidão. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar agora. A chave perdida. LC 1152. Ai de vós, doutores da lei, por que seguistes o nosso caminho? A chave do conhecimento. O que? A chave do conhecimento. E você não entrou em si mesmo. Agora volte comigo para Mael. Capítulo 16. Lindo. Versículo 18. Agora eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Mude a versão DIL. Te darei as chaves do reino. O que você trancar na terra será trancado no céu, e o que destrancar será destrancado no céu. Mude de novo. Mude de novo. NLT, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você proibir, o que você permitir. Agora, você foi chamado para permitir o crescimento da igreja. Então, o que você permite, você deixa a igreja crescer. E a igreja, de fato, só vai crescer quando você verdadeiramente permitir que ela cresça. Veja bem, seja o que for que aconteça, quando você está lá, como supervisor responsável, é você quem realmente faz as coisas acontecerem. Amém. É isso que significa ser um supervisor. Então, o próprio Deus está nos dando uma sabedoria preciosa aqui para todos nós. E essa sabedoria e esse conhecimento profundo vão, com certeza, trazer evidências e vai haver algumas mudanças significativas na sua vida. Pois bem, agora, esses livros, que incluem tantos que escrevi para meus filhos no âmbito do Espírito, quanto as pregações que eu mesmo preguei para eles, ILT, Break Time igual 0.5 SVGT, representam em sua totalidade a sabedoria e o conhecimento que o próprio Deus graciosamente me concedeu na minha função de pai espiritual. 1 Coríntios 4,15. Embora vocês não tenham muitos, vocês têm 10.000 instrutores. 1 Coríntios 4,15. 10.000 instrutores. Mude isso. Mesmo que tivessem 10.000 mestres em Cristo, vocês só têm um pai espiritual. Pois eu me tornei seu pai pelo Evangelho. Coloque o versículo aí. Mesmo que você tivesse 10.000 outros para lhe ensinar sobre Cristo, você teria, ainda assim, apenas um único pai espiritual. Pois eu me tornei seu pai em Cristo quando preguei as boas novas a vocês.
Fantástico. É uma escritura fantástica. Sim, eu me tornei seu pai espiritual em Cristo Jesus quando prego as boas novas a vocês. Capitão, divisão Niva agora, Nirb, suponha que você tivesse 10.000 crentes em Cristo cuidando de você. Você ainda não teria muitos pais. Eu me tornei pai de vocês servindo a Cristo Jesus e anunciando-lhes as boas novas. Foi assim que me tornei seu pai. Então, se você de fato brincar com aquilo que o seu pai está lhe dizendo, e se você brincar com isso, você muito provavelmente estará encerrando o seu próprio ministério no que diz respeito a esse pai em particular. Porque as palavras do seu pai serão muito diferentes das outras palavras. Sabe, um dia eu estava justamente estacionando o meu carro. Fui à casa de alguém e estava estacionando o carro e tinha um jeito que eu estava dirigindo. Aí alguém me perguntou: por que você está fazendo isso? Eu disse para ele: meu pai me ensinou a fazer assim. Meu pai me disse que é assim que se estaciona. Você nunca deve dar ré com a traseira do carro para a rua. É uma regra. Sim, sim. Mas eu estou quase com 60 anos, mas ainda me lembro do meu pai. E o motivo de eu fazer isso era porque meu pai disse. Um dia, um dos membros da nossa igreja, ele viu que eu não tinha carro, ou ela ofereceu o carro por não ter, mas neguei. Meu pai disse que eu não devo dirigir o carro de ninguém. Sim. Eu nunca gostaria de dirigir o seu carro. Você pode me trazer um Lamborghini, um Bentley, qualquer um desses. Qualquer carro. Não gosto nem sento nele, a não ser que você tenha me dado o carro. Sim. Por que meu pai disse isso? Ah, sim. As palavras de um pai são diferentes das outras palavras. Mesmo sendo também sabedoria, é o tipo mais elevado de sabedoria para você. Se o seu pai disser para você não se casar com alguém, será muito aconselhável que você nunca se case com essa pessoa, não importa o que aconteça, porque o equipamento que aquela moça está quebrando, outras também têm. E, mais cedo ou mais tarde, o comportamento da pessoa vai diminuir a atração por esses equipamentos. Sim. Acho que preciso parar essa parte. Sim. Então, na verdade, quando seu pai te diz alguma coisa, ele está te dizendo algo que vem de um determinado nível. É por isso que você tem alguém que está ouvindo as mensagens. Você está ouvindo mensagens de outros lugares. Você está ouvindo mensagens de outros lugares. E você não pode ouvir as mensagens do seu pai. Algo está difícil, algo está errado, algo não está funcionando. Sim. Então eu me tornei. Coloque essa escritura de volta. É NLT. NLT. Pois
Mesmo que você, por acaso, tivesse 10.000 outros diferentes tutores para lhe ensinar a respeito de Cristo, na verdade, você ainda teria somente um único pai espiritual. Para muitos de vocês e até mesmo algumas pessoas que me ouvem, eu sou seu pai espiritual. Eu sou seu pai espiritual. E é por isso que quando as pessoas se tornam orangotangos, elas ainda ouvem os sons. Eles ainda me escutam. Um irmão me disse: só quero que você saiba de uma coisa muito importante, a qualquer pessoa viva está sempre ouvindo. Porque ele foi embora, ele disse: estamos ouvindo. Estamos sempre ouvindo. Provérbios, capítulo 4. Ouvi, filhos, versículo 1. A instrução de um pai. Não apenas instruções, mas as instruções do pai. Então, como você pode se sair bem se não ouvir as instruções de um pai? Ela supera a sabedoria, sabe? Ela verdadeiramente supera todas as outras sabedorias existentes. Recentemente, um irmão veio trabalhar no ministério. E então, quando ele estava muito feliz, ele tomou a decisão de deixar seu país de origem para vir trabalhar aqui conosco. ILT Break time igual 0.5 SVGT. Acontece que alguém que saiu da igreja e começou a falar muitas coisas bastante negativas foi até os pais desse mesmo jovem e disse-lhes o seguinte: não permitam que seu filho trabalhe com esse bispo Dark, Hayward Mills. Não deixem ele estar no ministério. É uma igreja ruim, mesmo sendo essa igreja dele há anos. Então o irmão veio até mim e disse: foi isso que meus pais disseram. Ele disse: nunca vou seguir o que dizem, porque sei que aquele cara, tudo que falou, não está certo. Ele disse: não, essa é minha vida. Eu fui chamado por Deus. Eu quero fazer isso. Eu disse para ele: volte. Faça o que seu pai disser. Obedeça seu pai até que você saia da casa dele ou deixe de estar sob os cuidados dele. Faça o que ele disser. Volte. Eu o fiz ir volte. Seu pai sempre estará certo. Não importa. Tenha cuidado com os pais. Se Deus te chamou, o chamado não vai desaparecer. É questão de tempo. Você vai conseguir cumprir isso. E seu pai diz: volte porque você ainda não terminou. Você não é casado. Você não saiu de casa. De certo modo, volte. É só isso. Você tem que ter cuidado com os pais. Ele disse: sim, para que tudo vá bem com você. Ouçam, filhos, a instrução. Versículo 2. Pois eu lhes dou boa doutrina, não abandonem a minha lei. Por isso eu disse a eles: seu pai biológico, ele não me conhece. Ele não sabe o que é. Mesmo que ele tenha recebido calúnia, que me caluniou e caluniou o ministério, e ele está seguindo isso. E talvez ele esteja até errado sobre o que está decidindo. Você vê, faça isso. Ainda assim, será melhor para você do que ficar aqui comigo contra a vontade dele. Você tem que ter cuidado com os pais. É só uma questão de tempo. Você pode fazer o que quiser. Versículo 3. Pois eu era filho do meu pai, delicado e único amado de minha mãe.
Versículo 4. Ele me ensinou que eram ensinamentos de um pai, não de um professor. Foi meu pai quem me ensinou, disse. Meu pai me ensinou, retenha minhas palavras, guarde meus mandamentos e viva. Pois entre as pessoas que te ensinam, o ensinamento de um pai é especial, diferente de todos os outros. E quando o pai te ensina, é para o seu próprio bem. Estou te dizendo, no resto você aprende para aprender. Então, quando você percebe que não abraçou esses livros e você vê, eu agradeço a Deus. Eu agradeço o dia em que disse que daria todos os meus livros de graça para todo mundo. O escritório disse, não pode fazer isso. Vai acontecer isso. Por diferentes motivos, eu decido, eu digo, eu não sei quanto tempo vou viver. Estou aqui pelo trabalho, não é um negócio e não ganho dinheiro. Agradeço a Deus porque, indicando esses livros, não digo para comprar. Não tem nada para comprar, não tem nada para comprar, não tem dinheiro para gastar, é de graça, sim. Então Satanás levou um tapa na cara por causa das acusações dele. Elas não valem nada, sim. Ele me ensinou. Meu pai me ensinou e disse, no dia em que você ouvir que eu parti deste mundo, algo vai acontecer. Você vai se lembrar de muitas coisas que eu te ensinei. Eu não vou mentir para você. E com o passar dos anos, se você ficar mais tempo, isso vai voltar à sua mente como ondas. Ele e meu pai disseram isso. Ele disse e escreveu que ela continuará vindo. A Bíblia diz que um pai é diferente de todos. Ele me ensinou. Ele também me ensinou e me disse. Ele me ensinou e me disse que teu coração retenha minhas palavras. Meditar. Portanto, é isso que ele está tentando dizer. A retenção das palavras ocorre porque você acha que o filho pródigo não se lembrava de nada até a Bíblia dizer que caiu em si, e sua meditação e mente voltaram a pensar corretamente. Guarde meus mandamentos e seja prudente. Provérbios 5, 1. Falo a meu filho, não a meu amigo. Não vejo por que você não me critica. Não me critique. Você não é meu filho. Você não é meu filho. Nem estou falando com você. Você não é meu filho. Você não é meu filho. Como ousa comentar o que digo? Falo com meus filhos espirituais. Meu filho, cuide do meu caminho. Dê atenção. Tire um tempo, sem pressa. Atende a minha sabedoria e inclina teu ouvido ao meu entendimento. Atende a minha sabedoria. Esta é a minha sabedoria aqui. O mar, o poimano, o bosco, que são as conferências de pastores. Atenda a minha sabedoria sobre o meu modo de pensar. Meu modo de pensar. Meu modo de pensar produziu muitas coisas. Mas não estou falando com você se você não é meu filho. E se você não é uma das minhas filhas ou filhos no ministério, não é para você.
E eu te peço que feche essa sua boca grande, porque isso não diz respeito a você. Isso é entre um pai e seu filho. Sair. Afaste-se. Provérbios, capítulo 6, versículo 1. Meu filho, cada capítulo, ele diz: meu filho, se você fica por fiador de um amigo, você engana sua mão com um estranho. Você está preso pelas palavras da sua boca. Você está tomado pelas palavras da sua boca. Versículo 3. Faça isso agora, meu filho. Faça isso agora, meu filho. Faça isso e livre-se. Seu pai sempre vai te dizer isso. Faça isso agora e livre-se. Faça isso agora. Você já propôs para essa pessoa. Faça agora e livre-se. Você está preso pelas palavras da sua boca. Você já foi propor. Faça isso agora e livre-se. Provérbios, capítulo 7, versículo 1. Meu filho, guarde o meu ensinamento e conserve os meus mandamentos com você. Guarde todos os meus mandamentos. Guarde os meus mandamentos e viva. E a minha lei como a menina dos teus olhos. É como você vê o quanto seus olhos são preciosos para você. A gente não pode pegar uma faca ou um alfinete e enfiar neles. Guarde a minha lei como algo muito especial. Você vê o livro, o bosco e o macane. E o poimano deve ser como algo super especial. Você não pode ter o. É por isso que eu disse, olha, se eu fosse pastor agora, pegasse uma mega igreja ou crescimento de igreja, entendeu? Eu abro. Mesmo quando você chega a um lugar, você vê que eu vou pegar algumas páginas e vou tirar algumas páginas do livro. Porque eu quero ficar com essas páginas comigo. Porque tem algo que é a menina dos meus olhos. Eu quero guardar isso como a menina dos meus olhos. Eu estou guardando isso no meu bolso porque as pessoas não sabem o que eu tenho no meu bolso ali. Tem algo ali, tem uma revelação ali. Quando eu vou ao banheiro, eu pego o livro e vou. Sento atrás do banheiro com meu papel. Eu tenho andado com isso porque é algo especial. Em algumas igrejas, os músicos parecem agentes do mundo que foram temporariamente contratados para ter Deus. Esses instrumentistas muitas vezes chegam com uma atitude e uma cultura de grupo pop secular. É por isso que insisto que todos os meus músicos se vistam como pastores. Se eles não puderem pagar, nós compramos roupas para eles. Revelação. Charlie, porque eu realmente preciso de mais revelação. Acrescentando essa aqui. Eu tenho meditado nessas aqui o tempo todo. Assim, olha. As mensagens devem ser como a menina dos seus olhos. Você olha para as pessoas e vê há quantos anos elas estão ali. Você não pode fazer nada por si mesmo, nem mesmo viajar de Acre para Tamale para pregar.
Se eles te convidarem para pregar, eles terão que te dar um ônibus daqui até aqui, aqui para ouvir você falando de tudo que vai e vem. Você não pode pagar por isso. Você não pode pagar por isso. Acra, Tama, Axi. Você não pode pagar. Você é pastor há tantos anos. Ara, você diz para eles que tem que te dar uma ajuda. Veja bem, só de sair da sua área para a região onde fica Triple Prassel, por exemplo, para descer até Yamrança, a gente já tem que pagar por isso. Aí, de Yamrança para Cape Coast, também temos que pagar novamente. E de Cape Coast até Accra, também temos que pagar mais uma vez. ILT, break time igual 0,5 SVGT. E no final você soma tudo isso porque a sua prosperidade financeira ainda não chegou a um determinado nível. Depois de 11 anos de ministério, você está causando uma má impressão no ministério. Tem uma ideia errada do ministério por sua causa. Meu filho, fique. Você não é meu filho. Não sei por que queremos criticar. Você não é meu filho para me criticar. Falo sozinho. Como você entrou? Por que você entrou? Provérbios 13, versículo 1. Um filho sábio ouve as instruções de seu pai, mas como canto não ouve repreensão. Um filho sábio ouve é quem escuta as mensagens. O filho fulolis não está ouvindo. Fantástico. Ó sim. Provérbios capítulo 10, versículo 1. Um filho sábio faz um pai feliz. Sim, um filho sábio alegra seu pai. Capitão. Divisão. Então estou falando com pessoas que são meus filhos. Sim, e estou lhe dizendo que, na realidade, existem poucas evidências concretas que sugiram que você esteja indo bem, porque, ao que tudo indica, você ainda não recebeu a sabedoria que é necessária. O filho sábio ouve. Eu esperava que você estivesse melhor. É exatamente por isso que eu vim aqui hoje, fazendo a seguinte pergunta fundamental: por qual motivo esta nossa igreja não está experimentando o crescimento que vemos em Daniel, capítulo 1? Você realmente espera que eles façam mais do que simplesmente pedir por essas crianças? Essas 4 crianças, conforme lemos no versículo 17. Deus lhes deu conhecimento. Deus lhes deu o quê? A chave que faltava. Quem deu isso a eles? Deus. Deus lhes deu conhecimento e habilidade. E vemos causas de pobreza intratável.
Falta de conhecimento. Em primeiro lugar, falta de boas habilidades. Deus abençoou essas crianças, dando-lhes conhecimento, habilidade e sabedoria. Daniel entendia visões e sonhos. Ao final do prazo determinado pelo rei, o chefe dos eunucos os levou a Nabucodonosor. O rei falou com eles, entre todos, não se achou ninguém como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, ficaram diante do rei. E em todas as questões de sabedoria e entendimento sobre as quais o rei os interrogou, ele os achou 10 vezes melhores. 10 vezes melhores. Veja, o seu ministério teria sido 10 vezes melhor. Sua igreja teria crescido 10 vezes mais. Suas finanças teriam sido 10 vezes melhores se tivesse recebido o conhecimento e escala de Deus pelos materiais de seu pai. Deus deu a eles. O versículo 7 diz: e Deus lhes deu conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria. Mas no versículo 21 ele disse: e eles os acharam 10 vezes melhores. Melhor, 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 melhor. Oh, sim! Em todos os assuntos, como no crescimento da igreja, eles eram melhores. Olhar é 10 vezes pior. Olhar. Um dos lugares onde você vê diferenças reais entre as pessoas é no ministério dos pastores. Para cima e para baixo. Diferenças reais. Você só precisa colocar alguém em um lugar. Em muitos lugares não ia bem, então trocamos a pessoa. É por isso que fazemos mudanças. E aí você vê que está indo 10 vezes melhor. 10 vezes melhor. Por que você não está indo melhor? Por que essa igreja não está? Por que você não está recebendo o conhecimento? No versículo 70, Deus lhes deu conhecimento. Em outras palavras, Deus lhes deu livros. Sabe, muitos anos atrás, eu estava na casa do meu pai em Acre e um homem entrou e me deu um livrinho. Você leu este pequeno livro? Gostou desse pequeno? Ele simplesmente me deu. Eu li Palme. Esse era Kenneth Hagin. Essa foi minha introdução. Garoto pequeno. Não consegui comprar o livro, mas me deram um livro. E lá fui apresentado a Kenneth Hagin. A partir daquele momento, fiquei como alguém viciado em cocaína. Eu era como um pequeno viciado. No dia em que Deus me abençoou e pude ir para Tulsa, Oklahoma, fui com minha esposa. Eu consegui ir até lá. Nunca pensei que um dia iria para lá. Fui à livraria. Mesmo tendo visto muitos livros, eu queria tudo. Levei todos os livros da livraria, todas as fitas, ou seja, tudo. Eu não conseguia nem saber que eu nem tinha bagagem para levar a bagagem. Só percebi no quarto. Como isso pode acontecer? Foi a melhor coisa que comprei. Até comprá-lo me deixou feliz. Um dia cheguei em casa, sabe? Quando entrei na casa, abri o portão e entrei, talvez uns 20 anos atrás, e vi a casa, os carros que estavam lá dentro. O Espírito Santo me disse, eu estava no G. Você deve tudo aqui a Kenneth. Tudo aqui. Você deve isso a Kenneth. Sim, não trabalhei em lugar nenhum, só no ministério. Sim, é exatamente isso, e ocorre só no ministério.
quero dizer, como eu conheceria alguém na Argentina ou no Chile? Estava lá porque alguém me convidou para o Chile. Como eu conheceria alguém em Santiago ou Colón na minha vida normal de guineense? Como eu conheceria alguém no Paraguai? Não, agora vamos falar sério. Seja em Singapura ou seja na Malásia, meu filho, preste muita atenção às minhas palavras. Você deve ter cuidado com as palavras do pai. Eu tive um pai na Malásia. Ele morreu ano passado, eu acho. Sim, quando eu estava em Madagascar. Ele morreu no ano passado. Quando ele estava vivo, um dia ele me disse algo. Ele disse, faça isso. E eu disse, por quê? Ele disse que me deu o motivo. Não o fiz, mas segui. Fico feliz por ter feito isso, especialmente quando ele morria. Quando ele estava morrendo, a esposa dele me ligou. Ela disse, você é um dos. Você e outra pessoa são as únicas pessoas. Quero que você saiba o que está acontecendo. Sim, porque ele me via. Como ele disse, ele ora por você. Oh, sim, ele disse que reza por... Ele diz que posso ouvi-lo mencionar seu nome e orar por você na Malásia. Eu, para mim. Oh, sim. Ele diz, eu me tornei seu pai. Lembra daquela escritura? Eu me tornei seu pai, quando eu preguei para você. Talvez você não saiba as coisas valiosas que você olha para seu pai biológico. Você vê que ele chegou até certo ponto. Mas Deus lhe dá outros pais que estarão em sua vida. Se você ouvir e escutar, você verá. Pois mesmo que você tivesse 10.000 outros para lhe ensinar sobre Cristo, você teria apenas um pai espiritual. Pois eu os gerei em Cristo Jesus, pregando-lhes as boas novas. Eu me tornei seu pai. Oh, sim. Oro para que você seja abençoado com os benefícios de um pai espiritual. Sim. Suas roupas molhadas. Eles são quanto menos, mas você tem que se lembrar deles assim. Você disse isso e aquilo. Isso é tudo, menos. A sabedoria. A sabedoria te fará 10 vezes melhor que si mesmo e outros pastores e ministros. 10 vezes mais próspero. 10 vezes mais próspero. Quando eu tinha um ente querido, anos atrás, quando eu estava na escola, eu costumava levar meu amado para um restaurante chinês. Oh, sim, mas eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Sim. Então, estou falando sobre ser 10 vezes melhor. Ao chegar ao restaurante chinês, dizia a minha esposa, vai e compra 8. Ela sabe o que são rolinhos primavera. É só isso. Era o que eu podia pagar. Eu ficava no carro, ela ia comprar rolinhos primavera, 2 porções, e eu comia um pouco do dela. Hoje eu nem sei o preço, eu não sei quanto custa. Tem muita gente aqui que compraria comida chinesa para mim todo dia. Algumas pessoas vão pegar fevereiro. Elas vão pagar março todo dia. É mais de 10 vezes o nível. Assim, e essa também vai ser a sua história. Você não pode viver nesse nível de pobreza,
de miséria por tanto tempo. Eu quero que você acredite nisso. Quantas igrejas prosperam a esse nível? Não. Pergunte a si mesmo. Sua igreja é muito próspera e não sei se você sabe, mas ela não pertence a ninguém. Aqui não é de ninguém. Esta é sua igreja. Uma certa sabedoria produziu um certo nível de riqueza. Agora, quantos de vocês têm aplicado a sabedoria? Por que esta igreja não está crescendo? Lucas 7, versículo 35. MVI. Ó sim, a sabedoria é provada correta por todos os seus filhos. Entendeu? A sabedoria é provada correta. É provado que ela estava certa pelos seus filhos. Cobrem a decisão. Algumas pessoas não entendem. Algumas pessoas não entendem. Na NVT, a sabedoria é mostrada como correta pela vida daqueles que a seguem. Então, sua sabedoria é mostrada como correta pela vida, pela sua vida. Sua vida vai provar que a sabedoria é boa e por isso você precisa das provas da sabedoria. Então eu quero que você tenha pelo menos 10 provas. Número 1. Isso você deve mostrar na sua vida como um sinal de que você recebeu a sabedoria do seu pai. E este aqui, entre pai e filha, todos que não são filhos, nem se incluam. Você não faz parte desta mensagem. Número 1. Promoção é uma prova. É prova da sua sabedoria, de que você aplicou essa sabedoria. Provérbios 4, versículo 8, exalte-a e ela te promoverá. Então, a partir de hoje, vamos começar a buscar promoção. Sim, no seu trabalho. A sua sabedoria revela que você é sábio. A sabedoria revela que você é sábio. A sua promoção revela que você é sábio. Diga ao seu vizinho, vou ficar de olho na sua promoção. Se eu não vejo promoção, não vejo você subindo. Sinceramente, vejo que lhe falta alguma coisa. Sério, H número 2. A honra é a prova da sua sabedoria. Honra. Porque a Bíblia diz que ela te promoverá e ela te trará honra quando você a abraça. Ela te trará honra. Ela te trará honra. Então preciso ver honra. Preciso ver o quê? Eu não ouvi você. Preciso ver que honra. Tenho a honra de receber presidentes em minha casa. Oh, sim. Ouvi o bispo Ed dizendo isso alguns anos atrás e eu disse, ei, é um nível. Então, quando comecei a vivenciar isso, eu disse, uau, oh, sim, honra. A honra é uma prova. Você nem sequer é reconhecido pelo seu deputado. Nenhum reconhecimento. Então lembre-se, a sua sabedoria vai ser comprovada como verdadeira por níveis crescentes de honra. Vamos ficar de olho em você para ver se o nível de honra está aumentando no seu ministério. É respeitado. As pessoas que me conhecem,
As pessoas que conhecem a maioria dos carismáticos, todos eles são mais velhos do que eu. Eles são mais velhos, na casa dos 60, 70, e eu nos 50, então fui visto como um menino por anos. Eu ouvi uma pessoa dizer: pai, quem é esse? Mas veja, com o passar do tempo, não é tão fácil ignorar. Não é tão fácil de ignorar. Sim, pode, sim. A honra é uma prova de que você está absorvendo este livro, de que você pegou o livro 1000 microigrejas ou o livro Uma Igreja Precisa Enviar Óleo até o Fim, ou Como Eu Posso Agradecer, ou Uma Igreja Missionária Duplamente Mega, ou um Dom de Governo, e você está absorvendo, está comendo, meditando como filho pródigo, e isso está trazendo um mega avanço para a sua vida. A prova será a honra. Quantos lugares VIP eu já passei em aeroportos espalhados pelo mundo afora? Pelo mundo todo. Uma vez eu estava, acho que chama Aeroporto Ben Gurion. Eles estavam me levando de Mercedes-Benz entre os aviões, passando por baixo deste avião, por aqui, por ali, para passar em Tel Aviv. Eu vejo níveis crescentes de honra. Você não vai passar vergonha, nem ficará envergonhado. Número 3, felicidade. Felicidade. Aumentar a felicidade prova que é sábio e tem recebido. Você não percebeu que estamos felizes na igreja? Provérbios 3, versículo 18, felizes todos os que aguardam. Feliz. Feliz. Pense nas suas depressões e tristezas. Na primeira vez na igreja, você olha para baixo para a nossa alegria e danças. Depois, de nariz empinado, questiona-se: sou diferente. O que é isso? Eu estava pregando. Alguém foi tão abençoado com a minha mensagem que eu tirei o sapato para explicar uma coisa. Aí a pessoa que estava assistindo ficou tipo: o cara estragou a mensagem porque não está acostumado com alguém tirando o sapato. Ei, Charlie, aqui a gente é livre. A gente pode tirar o sapato para explicar qualquer coisa a qualquer momento. Nós somos felizes na igreja. A gente não precisa parecer embaixador ou diplomata todo formal. Essa não é uma igreja de diploma. Aqui tem alegria, tem comunhão na igreja. Não sei se já contei essa história para vocês, mas eu fui para a Suécia ou Noruega. E eu estava sentado ao lado do pastor. Ele é ganês, mas mora lá há muitos anos. E ele me disse uma coisa enquanto eu assistia ao coral. As meninas cantavam e eu ia pregar, e estávamos sentados na frente. Aí ele se virou para sussurrar algo para mim. Ele disse: sabe, quero te contar uma coisa. Se eu não fosse pastor e estivesse em Gana, eu me juntaria à Lighthouse. Ele simplesmente me disse isso. Falou: olha, e ele me convidou para ir até a Suécia, ou seja lá onde for. Ele me disse que se eu não fosse pastor e estivesse em Gana, eu me juntaria à Light. Eu disse: sério? Eu perguntei: por quê? Ele disse: porque tem Minshir na igreja. Tem o quê? Minshir quer dizer, basicamente, alegria na igreja K. Ele realmente não conseguiu pensar em uma palavra melhor.
Então ele só disse: tem mentir na igreja. Alegria. Felicidade. Ah, sim, felicidade, felicidade. A felicidade é uma prova de sabedoria. Fico feliz em ir à igreja. Quando dizem que estamos de licença, eu não entendo. Por que ir à igreja te faz feliz? Assim, sim. A felicidade e entusiasmo na igreja. Sim. Prova. Provas da sua sabedoria. Lindo. Número 4. Simpatia dela. Seus caminhos são caminhos de prazer e todas as suas partes são paz. Então, a gentileza número 5. A paz é uma prova da sua sabedoria. Paz. Paz é sinal de sabedoria. Alguém me perguntou, então se essas pessoas voltarem, se elas quiserem voltar, você as aceitará? Eu disse que os aceitaria. Se querem fazer as pazes e voltar à igreja como pastores, eu os receberei. Você receberá, eu recebo isso. Paz. Paz é sinal de sabedoria. Sim. Você está se perguntando, você está ouvindo direito? Estou pensando certo ou errado? Sim, eu acredito. Pais, alguns querem tempo. Contei-te, os procurei mais de 12 vezes para que percebessem. Grande intervenção para impedir a ordem que você cumpre. Tenhamos paz. Satanás nunca se arrepende e vai para o inferno. Quando possuídas por demônios, as pessoas nunca se retratam até o fim. Esse era Hitler. 42 pessoas tentaram matá-lo. Não, ele lutou até que eles estivessem na casa ao lado. Eles podiam ouvir as balas vindo em sua direção. Ele disse a alguém: matem-se todos. Se perdermos, merecemos morrer. Ele disse: matem todos. Como enlouqueceu, eles o desobedeceram e foram até onde ele estava. E ele pegou. Eles tinham um comprimido de cianeto. Pôs-o na boca do cachorro e apertou os dentes. Aí o cianeto entra na sua boca e você morre em segundos. Então ele tentou ver se o cachorro morreria. Depois ele deu um para a esposa. Ele ligou para o prefeito da cidade porque a mulher com quem ele estava se chamava Eva Braun. Ele nunca tinha se casado com ela, nunca noivo, prestes a morrer. Pediu ao prefeito registro de casamento. Sim, cerca de 1 hora antes de morrer, casou-se. Ele disse para ela: agora você é Frau Hitler. Frau significa senhora, em alemão. Herr é senhor e Frau é senhora. Então ele disse: agora você é Frau Hitler. Então as pessoas parabenizaram. Depois eles foram para o quarto. Esse cara era um louco. Teimosia é sinal de demônios. Ele nunca mudou de ideia, nunca pediu desculpas. Nunca, nunca, até o fim. E as balas estavam chegando. Ele colocou crianças e velhos na linha de frente. Você via um velho com uma arma, ou uma criança de 11, 12 anos. Foi visto pela última vez no seu aniversário em abril, com 50 e poucos anos. O homem louco nunca mudou de ideia. Anos e anos de luta, bombardeios e matanças. 50 milhões morreram.
A sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica. A paz é uma prova da sua sabedoria. Paz. Contei quantas vezes enviei esta pessoa, aquela pessoa e esta. Posso participar de mais de 12 eventos diferentes. O que é? Por que você diz não, não, não? E então você vê, eles cedem de novo. Na esquizofrenia, existem 5 sintomas característicos: delírios, alucinações, eles têm fala desorganizada, e pensamento, fala e comportamento confusos. E, por último, os sintomas negativos. São as 5 categorias da esquizofrenia. Com desordem, a pessoa desobedece. Comigo, também não. Desorganizado, resistente a seguir instruções. Parado ali assim, é muito silencioso. Oh, sim, posso lhe contar mais sintomas negativos. E Elna, ele perde um prazer. Ele não está mais feliz com nada. Oh, sim. E tem um médico aqui. Sim. Loucura é quando uma pessoa nunca terá paz. Um casamento que você fez, nunca um dia só de felicidade, nunca um dia de beijo, nunca um dia de relaxamento. Ó, sabedoria feliz. Falta-lhe sabedoria. A paz é uma prova. Feliz teme. Seus modos pacíficos, suas partes são paz. Provérbios 3, 70. Suas partes são paz. Número 6. Evidências, tesouros, bem como substância. Dinheiro é uma prova da sua sabedoria. Para que eu faça com que aqueles que me amam herdem substância, eu vou encher os seus tesouros. Provérbios 8, 21. Quando você ama a sabedoria, não tem como não prosperar. Já é tarde demais para ser pobre. Diga ao seu vizinho, é tarde para ser pobre. Com a sabedoria em você, é tarde para ser pobre. Por que disse isso do pastor Alex? Vem aqui e dê a ele um microfone. Dê a ele um microfone. De que cidade você é? Não é nenhuma capital regional? A capital do distrito fica longe? Você tem que virar à direita, à esquerda, à direita, à esquerda, à direita antes de chegar lá. Em qual escola você estudou? Anacaso. Sim, por favor. Graduado em Anacaso. Sim, dentro. Você construiu uma casa? sim, por favor. Sua própria casa pessoal? Minha própria casa pessoal? Sim, ele construiu sua própria casa pessoal. Por que você não bate palmas para Jesus? Porque tesouros e substância são sinais de sabedoria. Agora, você construiu uma escola? Sim, por favor. Seu pessoal. Escola. Quantas salas de aula? 12. Sala de aula da ONU. 12 unidades. Vai e confira. Obter fundos. Vai e confira. Sala tripla, $95 mil. Confira o preço. Confira o preço. Unidade de 3 salas de aula do governo. Sim, é um graduado de Anacaso. Não em ACC, CR, não em Cumas, em Ijual. Tesouros e substância, tesouros e substância. James, fique aí. Cidade W,
Cidade W. Leve o microfone com a cidade. O mesmo homem. Eu manso. Sim, bispo. Nem mesmo assim para sui. Não. Eu mesmo homem. Então, Sim. Bom. você construiu sua casa? Sim, bispo. Você é formado em Anacasli? Sim, por favor. Ele é formado pela Anacas. Fez sua casa em Aimen. Nem tão simples quanto quem é, até mesmo o capital mais alto. Você construiu sua própria casa? Sim. Bom. E a escola é sua? Sim, bispo. Sim, são 13 salas de aula. Confira quanto custa uma sala de aula com 3 quartos. Você pode verificar mesmo que eu tenho um número, mas é mais ou menos isso. 5.000 provas de sabedoria. Eu vou encher você de tesouros. Estes são, eles não são. Vocês já foram para a universidade? Não, por favor. E você, Alex? Não é universidade. Apenas um castelo. Tesouros e substância. Sim, além da igreja que fazem-no pessoalmente. Os professores funcionários são empregados. Você tem funcionários? Sim, bispo. Quantos funcionários? Mais funcionários. Muitos funcionários. Alguns deles. São graduados? Sim. Bom. Você fazer. Sim, graduados. Então, vocês empregam professores graduados? Sem mais perguntas. Sem mais perguntas. Tesouros e substâncias são provas da sua sabedoria. Obrigado. Uau! Foram a Londres, tinham dinheiro e fizeram isso e aquilo. Não, não. Iaz em Manon. São escolas e casas particulares construídas, e eles empregam professores graduados. Lindo. Oh, sim. Assim como nós, eles constroem salas de aula neste complexo. Número 7. A capacidade de liderar é uma prova de sua sabedoria. Por mim, o reinado do rei e os príncipes decretam justiça. Número 9. Número 8. Riquezas com honra são provas. Riquezas são provas. Da próxima vez que acamparmos, preciso ver os carros. Façam fila ali. Quero ver seus Land Cruiser, Prados e não Patrols e Mercedes. Spence, como é chamado? Sim, quero vê-los lá. Riquezas e honra são provas. Riquezas e honra estão comigo. Riquezas duráveis e justiça. Põe a mão no próximo e não fique descuidado. Livre de carros. Por que você está viajando pelo país e está usando um tico? Como se chama esse carrinho? Uma pequena. 10. Observe o carro pequeno que você está usando. Número 7. Vida longa é prova de sua sabedoria. Número 11. Número 10. As coisas que você construiu são provas da sua sabedoria. A capacidade de liderar é prova de sabedoria.
Riquezas com retidão são provas de sabedoria. A Bíblia diz riquezas duráveis e retidão. Não é que você tem dinheiro, mas roubou. Vocês dois, venham aqui. Você roubou dinheiro? Venha. Você roubou dinheiro para construir esse palco aqui. Cadê o microfone? Riquezas duráveis com retidão. Com retidão. Você roubou dinheiro? Não, por favor. Você roubou o dinheiro da igreja. Como, James? Dó. Roubou. Não, bispo. Riquezas duráveis com direito, por ser uma casa pessoal. Começou outro projeto de casa? Sim, bispo. Você começou o seu segundo. Cônjuge. Domain Crew. Você começou outra casa. Dó. É aí que você está agora? Tem tripulação? Foi transferido recentemente para... Recentemente? Sim, trazido de volta para a Zema. Então você já está em um projeto lá? Sim, bispo. E você? Faço uma extensão de 7 quartos. Estion. Aquele quarto. Uma extensão, 7 quartos. Você está lutando em uma sala. Você, sua mulher e filhos num quarto, fazendo sexo enquanto olham. Pensa que os filhos dormem, mas se perguntam sobre o relógio. Alguém está construindo 7 cômodos. Não quero pregar novamente. Eu vou parar agora. Pela sabedoria, uma casa e o número 12, sua criatividade prova sua sabedoria. O Senhor criou a terra pela sua sabedoria. Pela sua sabedoria, criar, seja criativo, como nossa igreja. Cada livro tem um nome diferente e incomum. Agite isso. Livro de oração Flow. Você já ouviu falar disso antes? Vendo e ouvindo. Eu não sirvo para nada. Predestinação. Indo mais fundo, fazendo mais. Flua com a unção. A unção na presença. Passos para a presença de Deus. A preparação do Evangelho. A criatividade revela. É uma prova da sua sabedoria. Sim. Sim. Lindo. O que significa ser tão sábio quanto uma serpente? Não sei se você encontra muitos livros com esses títulos. Deus está te dando novas ideias. E tudo isso é evidência da sabedoria do Espírito Santo que está agindo na sua vida. Cada posição. Ouçam, pastores, membros da igreja, seus negócios. Que haja provas. Que haja o quê? Provas. Sim, o meu grande desejo é poder chegar nesse mesmo lugar onde você está, para então poder testemunhar e confirmar que sim, ele é de fato um homem de Deus, um verdadeiro e autêntico homem de Deus. O homem de Deus, o homem da sabedoria de Deus está aí. Estou feliz em ver. É por isso que, às vezes, quando um membro da igreja constrói uma casa ou faz algo, eu vou lá, se puder, para incentivar a pessoa e mostrar aprovação e admiração pela conquista dela. É prova de sabedoria e quer mostrar. Olha o que eu consegui fazer. Sempre quis minha mãe em casa. Um dia, eu estava com um pastor jogando golfe. Lá, o filho dele fez uma tacada. Ele gritou, parabéns, boa tacada. Tacada. Depois o filho foi na frente e eu fiquei com ele. Ele me disse, um filho sempre busca a aprovação do pai. Foi uma boa tacada.
pois sei que ele busca isso. Assim, a gente quer mesmo ter a certeza de que você está indo muito bem. Não é que você tem um carro, mas ele quebra o ar-condicionado nas terças-feiras. Os pneus estão carecas, como se você tivesse deixado lisos. Liso, levando em consideração que foi você mesmo quem se encarregou de fazer o conserto daquele rodízio. Então você sabe melhor do que ninguém que aquilo não é algo em que se possa realmente confiar. Não tem estepe no seu carro porque você já usou os 4 pneus. Não, você vai ter um carro, um pequeno para andar na cidade e outro para viajar pelo país. Receba isso em nome de Jesus, meu filho. Então eu quero ver seu carro, quero ver suas casas, quero ver suas igrejas, quero ver o aumento, quero ver o crescimento. Essas são as provas da sua sabedoria, que você recebeu a sabedoria do seu pai, meu filho, seguindo o meu caminho. Provérbios 4, versículo 1. Provérbios 4, versículo 1. Amém. Ouvi, filhos, a instrução de um pai, não deis atenção ao entendimento. Versículo 2. Porque eu vos dou boa doutrina, não abandoneis a minha lei. É um pai falando. Versículo 3. Pois eu era filho de meu pai, terno e amado apenas aos olhos de minha mãe. Você deve saber quem é seu pai. Sou filho do meu pai, que me disse para não dirigir carros alheios. Outro dia eu estava dirigindo e alguém estava atravessando a rua. E ele disse para a pessoa, pode vir. Eu disse para ele, meu pai me disse, não faça isso. Não diga para atravessar a rua, pois um atropelamento pode ser sua culpa. Quem mandou ela atravessar vai ser responsabilizado. São os advogados. Vou ver seus lindos móveis. Mobília. Alguns de nós usamos móveis construídos por um carpinteiro de andaimes. Sim, foi construído por um carpinteiro de andaimes, carpinteiro de construção. Aqueles que fazem andaimes são aqueles que fizeram seus móveis. Deus está elevando você a outro nível em nome de Jesus. Oh, sim. Oh, sim. E é um. E alguns de nós, quando você está comendo em casa um único frango, são 12 pessoas que o dividem. Senhor, é mais ou menos assim. Você converteu os ossos em carne. 12 pessoas, quando você vai a muitos lugares que vendem frango, elas dizem meio frango, um quarto de frango. Sim, vocês 12. Você vê todos eles sentados. Não, não, não. Provas da sua sabedoria. Prova número 1. Promoção. Assim, prova número 2. Quantos acreditam que você está progredindo no seu trabalho? Assim, sim. E ser promovido. Honra. Número 2. A honra é uma prova da sua felicidade.
Número 3. Quantos receberão a homenagem? Honra, honra, respeitado. Você será respeitado. Ah, sim. Em vez de passarem por você como se você não existisse, eles terão que acertar as contas com você. Eles podem dizer quem é Moreno? Quem é esse garotinho? Enquanto pastores discutiam sobre você, eu já ministrava. Uau! O que é tudo isso? Seus dias de honra. Marque isso em algum lugar. Será uma revelação da sabedoria que Deus me deu. Ah, sim. Número 3. Felicidade. Quero dizer, a Bíblia Sagrada nos diz que o Senhor Jesus Cristo quer vir buscar uma igreja que seja sem mácula e também sem ruga. Pois bem, isso significa que não é somente para as pessoas mais idosas de hoje. Qualquer um que quiser diminuir a felicidade na chance e quando eu tiro meus sapatos, Y tem uma mensagem. A mensagem. Nós somos felizes na nossa igreja. Somos muito felizes na igreja. Vocês aí na sua casa. Sua casa é um cemitério sem risadas, brincadeiras ou piadas. Você não percebe que na maioria dos filmes, quando o homem e a mulher estão juntos, a maior parte do tempo é brincando. Eles brincam. Eles vivem a felicidade. Felicidade, sua casa, só tensão e silêncio. Você vê a esposa com o cabelo amarrado com alguma coisa, sem nada. Qualquer que seja. Parece um menino com um rosto e algum tipo de. Com 1000W por todo lado. Qualquer que seja. Ah, parece diferente de quando eles vão a casamentos sem DL. Felicidade em casa. Simpatia. Uau! Quem não beija não é sábio. Quero dizer, casais, nenhuma gentileza. Os cristãos pararam de se beijar. Conte ao vizinho que você finge por conta própria. Você está desperdiçando sua juventude e sua alegria. A simpatia é uma prova da sua sabedoria. Paz. Paz. Ó sim. Tesouros e substância. Ó sim. Tesouros e substância. Seus móveis ficarão com uma aparência realmente muito mais linda e profissional. Sua cozinha. Cozinha moderna. Percebam. Tesouros e substância. Carros. Quando você vai para a América, você vê muitos carros. Você os vê. Um dia fui a um revendedor em Gana. Olá, 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 o homem de vermelho, o cara alto, uá, venha aqui, venha, 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 venha. Vós, sim, aqui. Aqui, por que você está falando tanto assim?
De qual igreja você é? Médio Oriente. Farol. D. Bem, ele disse farol. É farol ou lealdade? Abra sua boca. Abra sua boca. Sim. Você está satisfeito e completamente livre? Você está completamente livre. Então, por que você estava falando? Dê-lhe microfone. Deixe-o pregar. Deixe-o pregar. Quando eu estava pregando, você também estava pregando. Veja bem, você vê que não pode pregar. E você está falando, onde está a água? Encha o tanque. Esse é o pastor dele. 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 Dele a água. E isto não foi um julgamento justo, senão adicionaríamos o macarrão lá. Traga água. Por favor, traga-me mais água. N foi transferido. N diz que foi transferido. N diz que foi transferido. N foi transferido. Não é ninguém. O pastor foi transferido. Instantâneo, transferido. Certo? Você recebeu alta. Ligue-lhe de volta. Pergunte a ele o que ele aprendeu quando chegou aqui. Então, o que você aprendeu? O que você aprendeu? Estamos contando até 3. Você fala 1, 2. Ao ler isso. Rápido. Eu aprendi isso. Você disse que devia estar aprendendo esta parar. E isto. Devemos estar aprendendo. Páscoa. Era isso que eu estava fingindo? Era. Eu prego. Ele estava dormindo. O pastor estava de manhã. Ontem, Esther. Ontem. O que ele aprendeu esta noite? O que você aprendeu esta noite? Essa noite. Não. Rápido. Os livros. Os livros. Os livros. Que livro? Os livros estão no palco. Não, a sabedoria. Como eles, você diz, o homem sábio. O homem sábio tem sabedoria. O homem sábio tem. Sabedoria. Se você tem sabedoria, como? Traga a última água. Traga a última água.
Cadê a água? Beba mais água, de novo. É a massa dele? De novo, abra-o. Fogo aberto. Tudo bem. Lindo. Aprendendo sobre provas de sabedoria. Irmão, Você vê. era isso que estávamos aprendendo. Você não viu. A capacidade de liderar Obrigado, bispo. é uma prova da sua sabedoria. Duque, Bispo. Do que você, bispo. Obrigado, bispo. obrigado pelo quê? Obrigado por... Sim. Traga outra água. Obrigado pela prova de sabedoria. Prova de sabedorias. Ok, bata palmas para ele da próxima vez. Por favor, não fale quando eu estiver pregando. Tudo bem. Um bom líder demonstra sabedoria e capacidade de liderança. Riquezas são provas. Vida longa. As coisas que você construiu são provas de sabedoria. E riquezas duradouras com justiça. Elas são provas de sabedoria. E criatividade é uma prova de sabedoria. Levantem as mãos. Obrigado, Senhor, pela bênção deste acampamento e pela bênção da sabedoria que o Senhor está nos dando. Coloque as mãos sobre a sua cabeça. Que a sabedoria de Deus, da palavra, dos livros, entre em você em nome de Jesus. Que você nunca falte sabedoria em nenhuma área da sua vida e do seu ministério. Pai, obrigado pelo poder de Deus que está alcançando cada um dos teus filhos neste acampamento maravilhoso. Nós te agradecemos, Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te oramos, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo. Obrigado por uma impartição, pois tua palavra diz que Deus deu àquelas crianças sabedoria, conhecimento e habilidade em todo aprendizado e sabedoria. Obrigado por essa grande impartição que o Senhor deu aos teus filhos, em nome de Jesus. E todos disseram amém. Deus te abençoe. Podem se sentar.